Oi gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Alice e esse é o Ali Aqui. E hoje eu trago mais uma crítica de filme pra vocês. E o filme de hoje é Jovens Titãs em Ação nos cinemas, uma animação da DC baseada em uma animação, né, que é o que passa na televisão dos Jovens Titãs e que, né, está sendo muito falada por aí por ser incrível e maravilhosa, mas eu vou trazer aqui uma visão um pouquinho diferente. Então, ao invés de você fazer um comentário de ódio aqui, você assiste o vídeo, a gente vai conversar. Prometo que não vai ser uma perda enorme de tempo pra você. Não se esquece de se inscrever aqui no canal e deixar o seu joinha. E antes de começar o vídeo, eu queria lembrar vocês que a partir de sábado estaremos oficialmente no #Ali todo dia, ou seja, todos os dias de setembro teremos vídeos aqui no canal, sempre às 5h30 da tarde, e aos domingos teremos lives aqui no canal às 7 horas da noite. Então eu quero vocês participando de todas as lives, vocês assistindo todos os vídeos, e comentem também quais temáticas eu não posso deixar de gravar um vídeo pra vocês. Vamos falar de Jovens Titãs em Ação nos cinemas. Como eu disse, é baseado numa animação, num desenho de animação, que inclusive tem disponível na Netflix. Eu dei uma assistida um pouquinho antes de ir pro filme, né, porque eu já queria saber o que me esperava. E é óbvio, o desenho é um desenho bastante infantil. Tipo assim, a gente tá num momento onde desenhos para adultos têm se tornado cada vez mais populares e têm encontrado cada vez mais público. O próprio Desencanto da Netflix, mais Hora da Aventura, Rick and Morty, mais Jovens Titãs é um clássico desenho para criança. E isso significa que é tudo bastante simplificado, que as histórias são bastante, né, simples, sem muitas coisas rebuscadas, assim, né? E tudo bem, eu acho que isso não é um problema, até porque os episódios do desenho, eles têm em torno de 15 a 20 minutos o episódio, né? Então é realmente uma história bem simples, é realmente uma fórmula de desenho infantil. E aí, quando eles trazem esses personagens para o cinema nesse formato do desenho, né, dos Jovens Titãs em Ação, porque existem diversos desenhos animados de Jovens Titãs, de personagens da DC, de personagens da Marvel, e acho que cada um sabe o seu público, mas Jovens Titãs é bastante infantil e quando eles trazem isso pro cinema, isso continua sendo verdade. Isso não me incomoda, mas ao mesmo tempo, isso me incomoda, mas eu vou explicar por quê. O que acontece que muita gente tá assim, deslumbrada com Jovens Titãs, é que o filme é muito engraçado. Diferente do que a gente vê tanto nos filmes da DC quanto nos filmes da Marvel, que eles ainda têm algumas coisas que eles não podem ir, né? Algumas linhas que eles não podem necessariamente cruzar ou que eles preferem não cruzar, né? De se zoar muito abertamente. Um humor que a gente meio que vê só em Deadpool. Ele é bem parecido com o de Deadpool, só que infantilizado, obviamente. Mas é esse humor bem debochado, que não conhece limites realmente, que o limite é só o céu, porque tudo é possível, tudo é jogo pra piada, né? E a real é que Jovens Titãs em Ação tem algumas das melhores piadas que eu já vi em filme de super-herói, exatamente por não ter esse filtro. E por também não apelar para piadas muito sujas, como é o caso de Deadpool, que funciona para Deadpool, é óbvio, mas que no caso de um desenho infantil, logicamente não funcionaria. Então a gente tem piadas muito engraçadas, tanto deles zoando a própria DC e os próprios filmes da DC, quanto deles zoando a Marvel, os filmes da Marvel, ou seja, eles zoam todo mundo e tá tudo certo, cara, é muito engraçado, dei muita risada no cinema, eu me diverti muito, mas é uma animação, é um filme de 1h30, então chega um momento onde só a piada e só o fator fofinho dos personagens não é suficiente para carregar o filme. Eu acho que faltou um roteiro um pouquinho mais elaborado ali. É lógico que, de novo, é um desenho para criança. Eu sei, gente, que é um desenho para criança e que isso significa diversas coisas, mas eu acho que eles poderiam ter trabalhado uma história um pouquinho mais interessante. A sensação que eu tive é que nos primeiros 40 minutos, 50 minutos, eles não estavam ligando muito pra história e eles estavam só falando, vamos fazer várias piadas, Aí fazia várias piadas, pá, um monte de piadas, a gente dá muita risada, não sei das quantas. Aí quando chega nos 50 minutos eles falam, a gente precisa de uma história. E aí eles jogam uma história e eles vão trabalhar essa história, só que aí exatamente nesse momento onde eles estão um pouco mais preocupados com o plot, com a história, com o desenvolvimento, com o clímax do filme, é que o filme fica morno. Não significa que é ruim, tá, gente? Não é isso que eu tô dizendo.
Eu só acho que o filme tem um grande problema de ritmo, exatamente por ele não ter uma história tão forte. Então, se fosse um filme de 50 minutos, 1 hora, que fosse só piada, e dane-se, não precisa ter história, legal, ia ser ótimo. Agora, se é um filme de 1 hora e meia, a gente não pode se basear nas mesmas histórias, nos mesmos plots super simplificados que a gente tem no desenho, por exemplo. Eu acho que isso poderia ter sido um pouquinho mais elaborado. E aí, isso significaria que, se eles tivessem elaborado um pouquinho mais no roteiro, o filme ele não funcionaria só para crianças e para algumas pessoas específicas, mas sim funcionaria para todo mundo, como é o caso de vários desenhos que a gente tem hoje em dia, como os desenhos da Disney Pixar, eu acho que até os próprios Incríveis, né? Então a gente tem vários desenhos, a gente tem vários adultos que são fãs desses desenhos, que têm desenhos como seus filmes preferidos, mas é porque eles têm o seu lado infantil, e eles também abraçam uma coisa um pouquinho mais elaborada e eles tentam ir um pouquinho além para realmente agradar a todos os públicos, né? Para ser simples o suficiente para uma criança entender e se divertir e para ser elaborado o suficiente para um adulto se sentir desafiado por aquilo que ele tá assistindo. Porque no final das contas, Jovens Titãs em Ação é um filme muito legal, é um filme muito divertido, mas que eu não tenho vontade nenhuma de rever, porque ele, na minha opinião, não passou nenhuma mensagem super incrível e maravilhosa que você fala, nossa, realmente o filme ele tem uma descoberta, ele tem um significado, ele tem uma questão além, e porque o que é realmente muito interessante, que é realmente o lado mais legal do filme, são as piadas, e cada vez que você ouve piadas, elas ficam um pouquinho menos engraçadas, né? Quando você ouve a primeira vez é tipo hilário, quando você ouve a segunda vez é legal, quando você ouve a terceira vez é... Eu acho que são poucos filmes que conseguem manter as piadas sempre frescas pro seu público, e eu acho que o caso de Jovens Titãs é exatamente esse. As piadas são muito, muito boas, mas eu não sei se elas funcionariam necessariamente numa segunda, terceira ou quarta assistida do filme, como é o caso de outros filmes, quando a piada é engraçada, mas a história do filme também é interessante pra te manter ali preso dentro da trama, né? Então é isso, gente, é basicamente isso. Ai, nossa, mas você odiou o filme, nossa, mas a expectativa do filme era uma e você se decepcionou e por isso que você tá achando ruim. Gente, infelizmente, a gente se decepciona com filmes, eu acho que faz parte. Eu não tava, nossa, super animada, esse vai ser o melhor filme do mundo, mas eu esperava sim um pouquinho mais. Infelizmente, não atingiu as minhas expectativas, mas se você acha diferente, se você discorda, comenta aqui embaixo pra gente ter um debate saudável e sem ofensas gratuitas para as pessoas. E não se esqueçam de se inscrever no canal, porque sábado teremos vídeo todo dia e a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo!